Meus amigos, o clima está esquentando nos bastidores do futebol brasileiro. Uma reviravolta que ninguém esperava pode estar prestes a acontecer. O retorno de um técnico que marcou época, deixou saudades e agora pode estar a caminho de casa novamente. E o nome da vez é Adenor Leonardo Bach, ou como o torcedor está acostumado a chamar, Tite. A possibilidade de sua volta ao Corinthians voltou a ganhar força nos últimos dias, e as informações que chegam de dentro do clube indicam que as conversas estão acontecendo de forma concreta. Tudo começou com a saída de um outro treinador, o que naturalmente abriu espaço para que o clube buscasse um novo comandante. E segundo fontes próximas à diretoria Tite, sempre foi a prioridade número 1. Desde o fim da Copa do Mundo, ele demonstrava o desejo de seguir no futebol internacional. Chegou a recusar sondagens do próprio Corinthians porque estava esperando uma proposta do mundo árabe, onde os investimentos são pesados e tem atraído nomes de peso, inclusive técnicos brasileiros com histórico em grandes clubes. Só que essa proposta nunca veio. No final de 2023, ele acabou assumindo um clube importante da América do Sul com esperança de títulos, mas os resultados não vieram. Durante esse período, ele seguiu recusando conversas com o Corinthians. Mas agora, tudo mudou. A diretoria percebeu que as negociações com outro técnico haviam esfriado e, ao mesmo tempo, Tite se mostrou mais aberto a dialogar. Ele teria sido convencido, inclusive, por um membro da própria família. Teve também uma mudança importante na comissão técnica. O auxiliar que o acompanhava resolveu seguir sua carreira de forma independente, enquanto Tite começou uma nova fase ao lado do próprio filho, que virou seu braço direito no banco de reservas. Junto com eles está um nome de peso na preparação física, um campeão do mundo pelo próprio Corinthians e figura respeitada nos bastidores do futebol nacional, Paulo Paixão. A comissão ainda conta com profissionais experientes, gente que passou por clubes como o Grêmio Internacional Atlético Mineiro e pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Nos bastidores do Corinthians, o clima é de otimismo. Torcedores têm se mobilizado nas redes sociais pedindo o retorno de Tite. Mesmo com algumas críticas do passado, a gratidão fala mais alto. É como acontece com outros ídolos de clubes grandes. Às vezes, a relação passa por altos e baixos, mas a história construída é forte demais para ser ignorada. Com Tite, o sentimento é parecido com o que o gremista tem com Renato Gaúcho. Pode até haver discordâncias, mas o reconhecimento por tudo o que foi feito permanece. Tite é para muitos o maior técnico da história do Corinthians e não é à toa. Com Dorival Júnior fora do radar, a diretoria vê no retorno de Tite uma chance segura, apesar de considerar também alternativas internacionais. Mas todos sabem como é difícil encontrar um estrangeiro que entenda o futebol brasileiro. Logo de cara, nomes como Vojvoda, Jorge Jesus ou Abel Ferreira foram exceções bem-sucedidas, mas também houve muitas apostas que não deram certo. Outros nomes brasileiros como Carille ou Luiz Castro até circulam nos bastidores, mas qualquer um que chegue terá uma pressão enorme se não vencer os primeiros jogos. Por isso, a figura de Tite ganha ainda mais força. Ele carrega um status diferente. Chegaria com o respaldo da torcida e da diretoria, além da moral de já ter sido campeão brasileiro e da sua última experiência no Flamengo, que mesmo sem grandes títulos, foi marcada por um bom desempenho nas Copas. As conversas já avançaram bastante. O clube apresentou uma proposta robusta com valores altos e contrato que pode ir até o fim da atual gestão no final do próximo ano. Fontes próximas dizem que essa proposta pode ser a maior já feita a um técnico no futebol brasileiro. E não estamos falando só de salário, mas também de bônus, estrutura de trabalho e, claro, reforços de peso. Aliás, sobre reforços, há um plano ambicioso. 3 grandes contratações estão sendo preparadas para o meio do ano, um zagueiro, um meia e um atacante. Técnicos que estão negociando com o clube já foram informados disso. A ideia é montar um elenco forte para brigar por títulos ainda em 2025. E essa promessa de reforços também pesa na decisão de Tite. Ele, por sua vez, ainda avalia a proposta, conversa com familiares amigos do meio do futebol e pondera sobre o impacto que esse retorno pode ter em sua carreira. Afinal, não é uma simples decisão. Ele sabe que tem muito a perder se as coisas não derem certo, mas também tem tudo para reconquistar a torcida e escrever mais um capítulo de sucesso com a camisa alvinegra. Além disso, uma peça importante no quebra-cabeça político do clube pode estar saindo de cena.
Há rumores de que um dirigente influente pode deixar o cargo em breve, e Tite, informado sobre esse possível movimento, teria se sentido mais confortável para conversar. Esse bastidor político ajudou a destravar o diálogo que estava emperrado até poucos dias atrás. No meio disso tudo, surgiram boatos de que outro técnico já teria fechado com um clube de fora. Mas até agora, nada foi confirmado. O fato é que o Corinthians recuou das conversas com esse outro nome e passou a focar todos os esforços em Tite. Ele se tornou a prioridade absoluta. Já existe uma proposta formal e as partes estão em negociação. As fontes são claras. Se o acerto não acontecer, o clube pode até voltar a procurar os outros nomes, mas nesse momento o foco é total no retorno de Tite. A proposta apresentada é diferenciada superior à oferecida aos outros técnicos. E mais o técnico em questão demonstrou entusiasmo nas conversas. Depois de um início mais cauteloso, ele passou a se animar com a ideia de voltar. Isso, claro, contagiou a diretoria, que agora está completamente envolvida nessa missão de trazê-lo de volta. Se ele aceitar o salário, será maior do que o da sua última passagem. Financeiramente, nada no Brasil ou na América do Sul se compara. E mesmo o futebol árabe, que sempre foi uma tentação pela grana neste momento, não apresentou nenhuma proposta firme. Então o Corinthians surge como a oportunidade ideal, tanto no aspecto esportivo quanto no emocional. A dúvida que fica é: será que esse é o momento certo? Será que vale a pena voltar agora e correr o risco de manchar a própria história? Essas são as perguntas que ele está tentando responder. E enquanto isso, o clube aguarda. O tempo está correndo e a ideia é bater o martelo antes de uma partida decisiva que se aproxima. Um jogador importante do elenco, inclusive, já teria dado aval positivo ao nome dele. Nunca trabalharam juntos, mas o respeito existe e as referências são as melhores possíveis. A expectativa é que tudo se resolva até o dia 27, data vista como limite interno para o anúncio oficial. E se tudo caminhar como está indo, podemos sim ter um reencontro histórico entre Tite e o Corinthians. E aí entra um ponto importante que muita gente esquece quando fala em retorno de ídolo: o contexto. A situação atual do Corinthians é bem diferente daquela de anos atrás. Hoje o clube vive uma pressão maior por resultados imediatos, as finanças estão sendo reorganizadas e a torcida, que sempre foi exigente, anda ainda mais impaciente. Isso significa que qualquer técnico que chegue vai precisar entregar desempenho e resultado já nos primeiros jogos. E é justamente aí que o nome de Tite ganha ainda mais força. Ele conhece o ambiente, sabe como o clube funciona por dentro, tem o respeito da maioria dos jogadores e o respaldo de quem toma a decisão. Nos bastidores, até mesmo quem era contra sua volta já começou a mudar de ideia. A movimentação nas redes sociais também ajudou. Vários perfis ligados ao Corinthians passaram a publicar vídeos antigos, gols históricos, momentos marcantes daquela campanha de 2012. Tudo isso reacendeu no torcedor a lembrança do que Tite representa. O clube percebeu esse movimento e entendeu que seria o momento ideal para investir pesado no retorno. O que parecia difícil há poucos meses agora parece questão de tempo. Mas claro, existe um outro lado nessa história. Algumas lideranças internas têm receio de que o retorno não funcione. Argumentam que o futebol brasileiro mudou muito nos últimos anos e que o próprio Tite também mudou. Dizem que ele está mais rígido, menos flexível taticamente e que talvez encontre dificuldades para se adaptar a um elenco que hoje é muito mais jovem, mais exposto e com um calendário ainda mais apertado do que antes. Esses questionamentos são naturais, afinal estamos falando de um treinador que passou os últimos anos na seleção brasileira longe da rotina pesada de jogos 2 vezes por semana, viagens longas e pressão por resultados imediatos. Mesmo assim, quem convive de perto com ele garante Tite está mais motivado do que nunca. Ele sente que ainda tem muito a contribuir para o futebol brasileiro. A passagem pela seleção deixou um gosto agridoce com bons momentos, mas também críticas pesadas e eliminações dolorosas. O retorno ao clube que mais marcou sua carreira pode ser, na visão dele, uma forma de se reconectar com o futebol raiz, com o calor da arquibancada, com a adrenalina dos clássicos. E isso, para um treinador que é movido por emoção, faz toda a diferença. No elenco atual do Corinthians há nomes que animam o técnico.
Ele enxerga potencial em alguns jovens que estão surgindo, acredita que pode recuperar jogadores que estão em má fase e vê espaço para implementar sua filosofia. Já teria inclusive feito uma análise detalhada do elenco com sua nova comissão técnica, avaliando pontos fortes e carências. Por isso a ideia de reforços pontuais no meio do ano faz tanto sentido. Não é uma reformulação completa, mas sim ajustes estratégicos para elevar o nível do time. Outro ponto que pesou na negociação foi o controle do ambiente interno. Tite quer ter liberdade para montar sua equipe de trabalho, influenciar diretamente no perfil dos reforços e não ser apenas um executor de decisões tomadas acima dele. Isso foi colocado na mesa desde a primeira conversa e, segundo fontes ligadas à diretoria, o clube aceitou essas condições. A ideia é dar ao treinador um nível de autonomia parecido com o que ele tinha na seleção. Isso mostra o quanto o Corinthians está disposto a abrir mão de certos modelos antigos para recuperar sua identidade vencedora. E tem mais, o clube também prometeu reforçar o departamento de análise de desempenho, investir em tecnologia e criar uma estrutura mais profissional para o futebol. Esses pontos são essenciais para Tite, que sempre foi um defensor do futebol bem estudado, com base em dados e vídeos. Ele acredita que a evolução do jogo passa por aí e quer ver o Corinthians acompanhando essa tendência. Ou seja, não se trata só de um retorno de técnico, mas de um projeto inteiro sendo reformulado, com base em uma filosofia que já deu certo no passado. Por fim, o que se espera agora é uma definição. A proposta está feita, o treinador está analisando, a diretoria aguarda. O torcedor, por sua vez, vive na expectativa. E como em toda grande novela do futebol brasileiro, esse desfecho pode vir de forma surpreendente, com anúncio de última hora coletiva improvisada e festa da torcida. Mas uma coisa é certa, se Tite disser sim, o Corinthians ganha mais do que um treinador. Ganha um símbolo, uma liderança e uma chance real de voltar ao topo. E nesse momento, é exatamente disso que o clube precisa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O Corinthians tem um novo comandante. Vanderlei Luxemburgo aceitou a proposta do clube e será o novo técnico da equipe alvinegra. O experiente treinador retorna ao Parque São Jorge em um momento de grande pressão e instabilidade, assumindo a missão de reorganizar o time e recuperar a confiança da torcida após uma sequência de resultados negativos. Luxemburgo, que já teve passagem pelo Corinthians em 2001, volta com a responsabilidade de dar novo rumo a um elenco que tem enfrentado críticas pelo desempenho em campo. O acordo foi fechado nesta segunda-feira e o anúncio oficial deve ocorrer nas próximas horas. A diretoria corintiana optou por recorrer a um nome de peso no mercado, com histórico de conquistas e personalidade forte, buscando resgatar a identidade vencedora do clube. O treinador de 71 anos traz consigo uma trajetória marcada por títulos nacionais e passagens por grandes clubes do país, além da seleção brasileira. Sua chegada ocorre após a saída de Antônio Oliveira, cuja passagem foi marcada por resultados irregulares e pouca evolução tática. A escolha por Luxemburgo também reflete o desejo da diretoria de apostar em alguém com voz ativa e capacidade de liderança dentro do vestiário. Apesar da idade avançada, Luxemburgo demonstra confiança em sua capacidade de recolocar o Corinthians nos trilhos. Em suas primeiras palavras, indicou que pretende recuperar o espírito competitivo da equipe e aproximar-se dos torcedores, reconhecendo o tamanho do desafio. A expectativa é que o novo treinador já comande o time na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, iniciando sua quarta passagem pelo timão. A torcida, dividida entre a esperança e o ceticismo, aguarda os próximos passos do técnico. Luxemburgo retorna ao clube em uma das fases mais delicadas dos últimos anos, e o sucesso de sua nova passagem dependerá não apenas de resultados rápidos, mas da construção de um ambiente sólido e disciplinado no dia a dia do CT Joaquim. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários.
pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!